Bom, pessoal, continuando a nossa aula, esse é o segundo vídeo, em que eu vou resolver uma questão relacionada com o assunto semicondutores. Então, é uma questão que envolve um projeto de um regulador de tensão, né, ó, projete um regulador de tensão, é a questão número 45 lá da nossa lista. Então, esse regulador que mantém a saída de 20 volts para uma carga de 1K, se a entrada varia de 30 a 50 volts, ou seja, quer que eu calcule a resistência limitadora e a corrente de Zener máximo. Então, um circuito regulador de tensão é aquele que vem depois do retificador de tensão. Então, eu vou ter aqui uma tensão CC já retificada, que no caso ele diz que vai de 30 a 50 volts. Aí eu vou ter um resistor limitador RS, que vai produzir uma queda de tensão VS. Vou ter aqui o meu regulador Zener. Em paralelo com o regulador, a carga que eu desejo regular a tensão. Então, no caso, ele falou que essa carga é de 1K. E eu vou ter uma tensão de carga VL. Com o regulador em operação, se eu garantir a tensão mínima de operação dele, que no caso ele deseja que seja a saída de mais ou menos 20 volts, então o Zener passa a entrar em operação. Só que para essa tensão mínima acontecer, eu tenho que pegar a tensão de entrada, considerar que no limite da entrada em operação do Zener, né, ele está entre não opera e opera, ele está no limite. Então, a gente considera inicialmente que ele está no limite inferior. Ele não entrou em operação e, mesmo assim, o divisor de tensão entre VS e VL tem que garantir 20 volts em VL, porque o Zener está em paralelo. Então, a situação 1, nós temos a seguinte consideração. A gente faz o divisor de tensão, considerando que o Zener está no limite inferior, prestes a entrar em operação. Então, eu vou ter que no divisor de tensão, a minha tensão no elemento X é a resistência nesse elemento sobre a resistência total vezes a tensão total. Né? No caso, o nosso Vx é a tensão de 20 volts, porque eu quero a tensão aqui na carga. Então, 20 vai ser igual a resistência no elemento que eu quero, que é na carga, 1K, sobre a resistência total, como ele está prestes a entrar em operação, ele está fora. Então, é 1K mais RS, vezes a minha tensão total, que no caso eu vou pegar o limite inferior, porque é o que vai causar a maior criticidade para eu conseguir alcançar essa tensão mínima. Quer dizer, eu tenho que alcançar pelo menos 20 volts no VL para essa condição mínima de tensão de entrada, que é 30 volts. Então, eu tenho que analisar o pior caso, que é 30 volts. Vezes 30, tá certo? Aqui, ó. Então, fazendo essa conta aqui, ó, nós vamos ter 20K mais 20 RS é igual a 30 vezes 1K, que dá 30K. Então, nós vamos ter a seguinte configuração. Ó, 20 RS é igual a 30K menos 20K, que dá 10K. Então, meu RS vai ser 10K sobre 20, que vai dar 0,5K, que é 500 ohms. Então, essa é a resistência RS, que vai me garantir a tensão mínima para que meu Zener entre em operação regulando a tensão na carga de 1K. Agora, se eu preciso trabalhar com meu Zener, né, eu preciso limitar ele, porque ele é um dispositivo, ele tem suas características máximas, suas especificações máximas. Então eu tenho que verificar aqui qual corrente máxima de Zener eu tenho que colocar para que ele seja capaz de operar nessa condição, né? E aí agora a gente já analisa a condição de tensão máxima. Porque se eu tiver uma tensão máxima, né, sabendo que a tensão nesse ponto é 20, ó, essa tensão máxima vai me produzir uma corrente maior que vai para os meus componentes. Então, vamos analisar essa situação 2. Situação 2. Então, na situação 2, ó, eu tenho uma entrada de tensão máxima, 50 volts. Vou ter uma queda de VS e o meu Zener continua regulando em 20 volts. Então, como é que vai ficar aí a minha corrente? A corrente que está entrando aqui, que eu vou chamar de IS. Ó. A corrente IS é a DDP
na resistência RS, dividido pelo próprio RS, que é a lei de Ohm, né? Então, eu vou ter, ó, meu IS vai ser o 50, que está aqui, menos o 20, dividido pela resistência RS, que eu acabei de encontrar. Então, eu vou ter aqui, ó, 50 menos 20 dá 30 sobre 500, né? 30 sobre 500 vai me dar aqui uma corrente de IS de 0,06 amperes, tá certo? Então, essa é a minha corrente de entrada. Observe que a tensão aqui continua sendo 20, porque ele está operando, então eu tenho como calcular o IL, que é a corrente que vai para a carga de 1K. Se eu quiser o IL, eu posso aplicar também a lei de Ohm. Vai ser, o meu IL vai ser a tensão VL sobre a resistência RL. Então vai ser, ó, VL, que eu sei que é 20, porque o Zener está regulando, segurando a tensão em 20, sobre a minha resistência, que é 1K. Então aqui eu vejo que o meu IL é 20 miliamperes, né? Que é o mesmo que, ó, 1, 2, 3, 0,02 amperes. Se eu tenho IS e tenho IL, eu posso aplicar a lei de Kirchhoff das correntes nesse ponto de ligação do Zener. Então, eu consigo encontrar a minha corrente de Zener máxima, porque como a tensão aqui é máxima, não tem como essa corrente ser maior a não ser nesse valor máximo. Então, a nossa corrente, para a gente finalizar, e de Zener máximo, vai ser o quê? Ó? A corrente IS que entra, menos a corrente IL que sai, o que sobrar, o que vai descer aqui. Então, vai ser IS menos IL. Então, o meu IS eu calculei 0,06, menos o IL eu calculei 0,02. Então, daqui a gente tira que a nossa corrente de Zener máximo vai dar 0,04 amperes, ou 40 miliamperes. Então, eu tenho que comprar, para poder montar, projetar esse regulador de tensão, uma resistência limitadora de 500 ohms e um Zener cuja a corrente máxima seja pelo menos 40 miliamperes. Lógico, eu vou considerar aqui um Zener que tenha um valor maior do que isso, tá bom? Você pode especificar o Zener pela corrente máxima ou pela potência máxima. Se você sabe que a tensão é 20, então aqui, ó, 20 vezes 40 mil vai te dar a potência máxima. Você pode comprar também pela potência máxima, tá bom? Mas o pedido da questão era a corrente.